Agora a gente vai entender aqui a Segunda Guerra Mundial já na Ásia. É a luta que os Estados Unidos vai tratar com o Japão, certo? Então, o conflito na Ásia, também conhecido como Guerra do Pacífico, ficou conhecido pela luta entre os americanos e os japoneses na Ásia, porém acontecia desde 1937, tá? Era uma disputa entre chineses e japoneses, quem dominava essa região. O Japão era um país dominado pela chamada extrema-direita militarista, olha só, que procurou expandir a influência do seu território por outros países da Ásia. A China foi invadida em 1931, que resultou na Segunda Guerra Sino-Japonesa, né, são chineses e o Japão. Os combates contra os chineses mesclaram-se com a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses chegaram a lutar contra os soviéticos na região da Mongólia e foram derrotados. Depois disso, passaram a priorizar a conquista no chamado Sudeste Asiático, aquele mapa que eu mostrei para vocês. Entre 1940 e 1941, os japoneses invadiram série de locais nessa região e foram muito vitoriosos, né, com as suas táticas de guerra massiva, muitos soldados. Então, a entrada dos Estados Unidos na guerra, nesse cenário de guerra, deu-se quando os japoneses, olha só, então os Estados Unidos só vai entrar na guerra na Ásia quando os japoneses atacam a base naval de Pearl Harbor, né, em 7 de dezembro de 1941, resultando na destruição da marinha, né, local. Isso aqui foi um problema. Aqui nós temos filmes, vídeos, documentários que numa próximo momento a gente pode assistir. Tá? Aqui a gente está vendo aqui, ó, uma dos vários navios americanos explodindo pelo ataque dos kamikazes japoneses que destruíram o porto de Pearl Harbor dos Estados Unidos. Tá? Então a resistência japonesa prolongou o conflito até 1945, viu? Foi uma batalha muito dura para essas ilhas aí. Mas a situação foi deteriorando-se progressivamente. Em 1945, o país estava encurralado, a economia em frangalhos. Em julho de 1945, os aliados exigiram a rendição dos japoneses. Mas com a negativa japonesa, os americanos optaram então planejar o lançamento. O Japão só foi querer aceitar o final da guerra depois de serem lançadas bombas atômicas na região de Nagasaki e Hiroshima. Tá? Vou preparar uma aula para mostrar para vocês, principalmente na Guerra Fria, sobre o poder das chamadas bombas atômicas. O momento que as duas cidades são destruídas, né, um dia uma e depois 2 dias a outra. Isso aí levou rapidamente ao Japão pedir o final da guerra e assim terminamos a chamada Segunda Guerra Mundial. Como terminou na Europa? Então, bombardeio aliado na cidade alemã de Dresden até 1945. A Segunda Guerra Mundial teve fim na Europa após a Batalha de Berlim, quando quem chegou lá primeiro, né, foram os soviéticos, tá? Que mobilizaram, olha só, pessoal, quantos soldados para atacar a cidade? 2,5 milhões de soldados para atacar a capital alemã. Os alemães, por sua vez, organizaram-se uma resistência final de maneira precária, que contou com a presença, olha só, uma coisa nunca vista em guerra: crianças lutando no campo de batalha, tá? Idosos, tá? Dos seus exércitos. Então foi um momento de muito desespero dos alemães para não perder a guerra. Pouco tempo depois, as tropas soviéticas conseguiram entrar no chamado Reichstag, parlamento alemão. Logo depois disso, Hitler e Eva Braun e a sua esposa cometem suicídio. Outros membros da cúpula nazista também seguem esse mesmo, né? E assim temos a chamada rendição final da Alemanha em 8 de maio de 1945. Só um minutinho. Importante estudar isso aqui, as consequências. A Segunda Guerra Mundial, como acontecimento marcante na história da humanidade, realizou profundas transformações no mundo, a começar, olha aí, a derrocada do chamado extremismo, que hoje em dia voltou em alguns países, mas foi contido, né? E outros países até chegou a se tornar governo, tá?
ideologias conservadoras da Segunda Guerra Mundial, consolidou a influência da chamada social-democracia, chamado bem-estar social na Europa, onde o Estado ajuda a população. Então, depois da guerra, diferentes ideologias entre Estados Unidos e União Soviética, a gente vai estudar isso aqui, a chamada Guerra Fria, né? Olha aqui, ó, deu origem à Guerra Fria. Dividiu o mundo em dois blocos. Tensões causadas relutaram em vários conflitos no mundo todo no século XX. Então, os crimes de guerra cometidos nesse período foram parcialmente julgados em tribunais de guerras montados pelos aliados. Os crimes cometidos pelos nazistas relacionados, provavelmente, olha só, muita gente diz que não existiu, mas existiu sim, pessoal. O Holocausto, resultado de uma criação de tribunal internacional chamado de Nuremberg, na Ásia. Os crimes de guerra cometidos no Japão foram julgados pelo Tribunal Internacional do Oriente. Consequências, né? Surgimento, olha só, do leste europeu, uma coisa importante de se citar, criação da ONU, né? Como também o genocídio para entender, para evitar que aconteça de novo o Holocausto, mas aconteceram alguns massacres em alguns momentos depois, e a criação do Plano Marshall, promover a recuperação econômica do plano. Então, isso aqui é a ideologia do capitalismo, que a gente vai estudar depois, com a rivalidade entre o capitalismo e o socialismo. Tenha um bom dia e vamos fazer agora a nossa atividade. Obrigado.